Fala galera, beleza? O Wallace Martins aqui do canal Bateria na Marra, trazendo mais um vídeo top pra vocês. Talvez não tão top assim, né? Mas eu enfim vou realizar o desejo de grande parte aí dos inscritos do canal e falar um pouco da minha história como batera e de como foi a criação do canal Bateria na Marra, quais foram as coisas que me levaram a criar esse canal, enfim, vou responder todas as perguntas aqui agora, certo? E se você ainda não faz parte do grupo do WhatsApp, clica aí ó, no link que está na descrição, você já vai ser direcionado lá para o nosso grupo. A gente troca bastante ideias, bastante figurinhas, já nego mandando vídeo tocando, nego mandando vídeo da sua igreja, fotos da sua bateria. É um grupo bem legal. Valeu, galera. Pessoal, a pedidos de muitos no grupo do WhatsApp e até mesmo através de uma enquete que eu fiz aqui no canal Bateria na Marra, com 89% de votos pro sim, a galera quis que eu fizesse esse vídeo aqui no canal Bateria na Marra, certo? Contando um pouco da minha história, e aqui estou. Então vamos lá, vou começar para ser bem rápido, para a gente acabar logo, porque eu sei que você tá doido para poder fazer outra coisa, certo? Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, curta esse vídeo, faça a sua pergunta aí nos campos comentários, que com certeza eu irei te responder e mandar aquele salve, beleza? Então, tô esperando o seu comentário aí. Galera, meu nome é Wallace Martins, certo? Sou negro, tenho 30 anos, mês que vem faço 31, tô ficando velho. Enfim, tive o meu primeiro contato com a bateria na igreja, certo? Aos meus 12 anos para 13 anos de idade, se eu bem me recordo. Resumindo, eu sempre fui da igreja, certo? Minha mãe sempre foi evangélica, então eu já nasci praticamente em berço evangélico. E eu era uma criança assim, bem arteira, um pouco que eu me lembro, bem arteira e bem curiosa. E eu lembro quando, assim, eu comecei a ganhar consciência, né, bem pequenininho mesmo, ali para os 10, 11 anos de idade, eu lembro que eu gostava de sentar nos primeiros bancos do culto, porque dava acesso ao baterista. E eu acho que é uma coisa que chama a atenção da criança, é justamente aquele movimento, o fato da bateria ser um instrumento grande, então chama bastante atenção lá, aquele negócio todo. E eu lembro que eu gostava de ficar sentado logo no primeiro banco, né? E tudo que o baterista fazia em questão de movimento, eu copiava. Por exemplo, se o cara tava tocando aqui o groove, né, no louvor, eu ficava assim, né, pequenininho, o pé nem encostava no chão ainda, ficava ali tocando, ficava no ar, visualizando viradas, enfim. Foi uma época bem legal da minha vida lá na Igreja Pentecostal Nova Aliança, né? Igreja que praticamente metade da minha vida até hoje eu fui membro. Hoje eu estou na Nova Vida, mas foi uma igreja que me ajudou bastante, me incentivou bastante com relação ao instrumento, à bateria. Sou eternamente grato a esse ministério. Enfim, e como que tudo surgiu? Como que tudo começou? Eu lembro que uma vez num almoço agora não sei, não lembro se foi comunitário, enfim. Foi um evento que teve lá na igreja, um almoço, né? Então o pessoal estava almoçando na igreja ali, botaram várias mesas do lado de fora. E os músicos, alguns músicos estavam lá, e sempre tem aqueles que quer tocar todo momento, né? Todo momento o cara quer estar tocando. O cara almoçou, ficou descansando lá e foram brincar. Um pegou a guitarra, o guitarrista, lógico, pegou a guitarra, enfim, quem canta pegou o microfone lá, ficaram passando uns louvores lá, né? E o baterista estava lá, cheio, farto, né? Aí, você tá lá, brinca lá, Wallace, você tá lá, brincadeira, sem nada. E galera, por incrível que pareça, eu todo vergonhoso, né? Consegui sentar na batera, tocar um louvor lá, que com certeza eu não vou lembrar qual é, mas eu consegui, por incrível que pareça, levar um groove básico, todo desajeitado, mas eu consegui levar. Então, o pessoal cantando lá, cada um tocando o seu instrumento, e eu tá, tá, todo desengonçado, né? Mas consegui levar, não fazia virada, não fazia nada. Bom, então esse foi meu primeiro contato com a bateria, sim. Lógico, eu acredito que pelo fato de eu ter uma memória musical, se é que eu posso dizer assim, eu ouço coisas e consigo gravar com muita facilidade, então isso já é desde a minha infância. Acredito que isso me ajudou bastante, que só pelo fato de eu ver o baterista tocar
nos cultos na igreja, eu consegui pegar algumas coisinhas de movimento, de como pisar, enfim. Não era nada certeiro, mas também, assim, era incrível para quem nunca tocou na bateria. Então, esse foi o meu primeiro contato na bateria realmente. Foi numa brincadeira na igreja depois do almoço lá, certo? Então, os dias se passaram e eu lembro que culto durante a semana é sempre mais vazio, né? Os músicos naquela época também trabalhavam e era mais complicado. Então, geralmente era mais pandeiro na minha época e violão ou guitarra. E eu lembro que num culto de oração, numa terça-feira, se eu não me engano, minha mãe me levou para a igreja, normal, eu sentando lá, brincando com outras crianças, sentado lá no culto, brincando não, né? Sentado lá no culto, assistindo o culto, mas criança, né? Arteira, enfim, não consegue ficar quieta. Eu lembro que não tinha o baterista lá, o guitarrista tocando, o pandeiro rolando solto, aí eu olhando assim para as coisas, do nada o guitarrista fez assim para mim, fiquei até arrepiado, fez assim para mim, porque eu tenho essa imagem na minha mente, né? Fez assim, assinou para mim e apontou para a bateria, aí ele, toca lá, aí eu, tá, né? Levantei, todo pequenininho, todo sem saber nada. Tava tocando lá, nós abrimos. Gente, por Deus, eu sem saber nada, nós abrimos esse culto, teu nome. E tipo assim, tremendo, não fazia virada, não batia em prato, nada, era só isso. E eu, nossa, naquele dia eu fiquei todo orgulhoso, né, pessoal? A gente fica orgulhoso e, tipo assim, todos os cultos agora eu queria estar. Com exceção de domingo, né, que tinha o baterista oficial e era certo ele estar, final de semana. Mas assim, culto que eu sabia que ele ia estar, eu zoava a minha mãe e falava, mãe, vamos pra igreja, vamos pra igreja. A gente ia pra igreja. Chegando lá, sabia que eu ia tocar. E tocava. Aí tocava outra música lá, solte o ca... Era o mesmo groove. Como bebo na mão. Se tocasse um corinho, Deus de vitória, Deus de poder, era tipo assim, o mesmo groove pra tudo, galera. Não fazia virar, não fazia nada. Enfim, foi tudo uma grande maravilha naquela época, uma grande descoberta pra mim, certo? Mas teve um momento que o negócio ficou complicado, porque o baterista de lá era um senhor já de idade militar. Então ele era músico do exército, se eu não me engano, ou do exército da aeronáutica, eu não me lembro agora. Mas pensa naqueles cara tinhoso, chato. E ele virou para mim, com a autorização do pastor, falou, ó, o Wallace não senta na bateria se ele não estudar. Rapaz, para quê? Na época eu não tinha muitas condições, não tinha bateria em casa, só sentava de orelhado e tocava na igreja mesmo. Eu consegui fazer uma aula mensal com ele, por 30 anos. Por 30 reais. E eu tava lá, sempre estudando. Mas é aquele negócio, galera. Você quando é novinho, se você não tem foco, e é criança, está fazendo algo forçado, fica complicado, né? Porque eu queria tocar, como muitos bateras de hoje em dia não querem estudar, só quer tocar. Chegou lá, o cara me passou rudimentos, metrônomo, e eu não queria saber nada disso naquela época, né? Não entendia. Ficar lá na caixinha fazendo aquelas coisas chatas que não era realmente o tocar na bateria, não envolvia o groove, as viradas, e realmente aquilo ali me deu uma canseira na época. Enfim, por 2 meses eu tive aula com ele, foi bem pouquinho mesmo. Anos depois ele chegou a falecer, o irmão Camilo, né? Lembro dele até hoje, foi assim, o primeiro professor de bateria, entre aspas, né? Porque eu fiquei praticamente 2 meses só em rudimentos, então não cheguei a ter grandes coisas fundamentadas realmente ao tocar, né? Apesar que o pouco que ele me passou foi bem produtivo. E os anos se passaram, eu assumi a bateria da igreja, né? Já tocando com o Ministério de Louvor, então eu tinha outros acessos de estudo, como na época videocassete. Muitas lojas de músicas tinham no seu palanquezinho assim, né? Geralmente fica as baquetas lá, né? Mostra, tinha uns DVDs, videoaulas lá, então algumas, quando eu tinha um dinheirinho sobrando que era realmente de frando, eu conseguia comprar algumas videoaulas. Na verdade, algumas não, eu comprei uma videoaula em toda a minha vida, que foi do André Matos, Trazendo a Arca, muito, muito lá atrás mesmo, bem no começo.
então ouvia bastante. E o legal de você tocar na igreja é que, ainda mais igreja pentecostal, é que igreja é assim, né? Você tem grupo de varões, tem grupo das irmãs, tem grupo das crianças, tem grupo dos adolescentes e tem os grupos jovens, além do ministério. Acertei o nariz com a baqueta. Além do ministério de louvor. E, tipo assim, todos esses grupos têm festividades. Então, toda vez que tem festividade, tem que ensaiar os louvores. Geralmente era 3, 4, 5 louvores, dependendo do tipo de culto, né? Como ia ser a festividade. Então, assim, isso obrigava a gente a estar sempre ouvindo música. Naquela época, a gente ouvia muita música. Como é que era o nome? A fitinha, né? Rapaz, não é fita cassete, né? Fita cassete é de DVD, de vídeo. Enfim, aquelas fitinhas eu esqueci o nome. A fita que botava, tu apertava o botão, abria um negocinho que botava a fita lá. Ouvia muita fita daquela, galera. Depois veio o CD, né? Então ouvia muito CD. Meu padrasto mesmo tinha coletânea CD do J Neto, Marcos Antônio. Isso é chato, né, na época, né? Mas enfim, hoje eu aprendi a gostar, mas essas coisas. Então, o fato de você estar sempre ouvindo música, eu acho que isso me ajudou bastante para poder hoje eu tirar coisas de ouvido assim bem rápido. Apenas logo falando para a galera que acha, pô, eu não leio partitura, conheço as figuras, né? Semínima, as mais usadas, né? Pelo menos na bateria, semínima, cocheia, semicocheia, fusa, semifusa. Muitas das frases que eu trago aqui para o canal são em semicocheia, algumas em fusa. Então, esse conhecimento básico eu tenho. Agora, botar uma partitura, eu não tenho conhecimento disso, galera. Já entrego aqui para vocês. Não é uma vergonha para mim falar sobre isso. Mas você tem canal, enfim. Galera, não é para mim, porque eu nunca imaginei um dia ter canal. Vocês estão conhecendo um pouco da minha história aqui. Estudei com um professor, depois cheguei a ter um outro professor que foi o Zazá Desidério. Se você não conhece, coloca aí no Google ou no YouTube, Zazá Desidério. Se não me engano, ele ainda é endorse da Oder. Só que com ele eu fiquei 3 meses, mas foi uma época que eu não queria nada com nada, então ficava alternando lá com outro batera da igreja, quem ia primeiro para a aula, porque a gente não gostava mesmo na época. A igreja que pagava não saía do nosso bolso, a gente era meio adolescente, então a gente não tinha aquele compromisso, aquele negócio de, tem que fazer, certo? Mas eu lembro que o Zazá me passou bastante coisa, inclusive da técnica de pivô, algo que hoje eu domino bastante. Apenas com um exercício, cara, pô, expandiu minha mente e hoje eu consigo fazer essa técnica. Vocês podem ver aí nos vídeos, as viradas com pivô, bem legal mesmo, certo? Então foi uma coisa que me ajudou bastante, Zazá Desidério. Mas também fiquei apenas 3 meses e não deu para me construir muitas coisas, né? Até porque foi uma época que eu não queria nada. Enfim, o tempo foi passando, eu sempre tocando lá na igreja, ouvindo bastante música, tirando bastante coisa de ouvido. E chegou um tempo que eu queria comprar minha primeira bateria, comprei minha primeira bateria. Trabalhava num sacolão ganhando R$3 por dia, então foi tenso pagar minha primeira bateria, que foi uma RMV. Se eu conseguir na internet ou então no meu banco de dados aqui, eu vou colocando as fotos aí para vocês. Comprei minha primeira bateria e coloquei no meu quarto, do lado da sala e do quarto da minha mãe. Pessoal, pensa numa zoada o dia todo. Era o dia todo eu tocando que nem um louco, vendo vídeo, tirando música da igreja, tocando por cima. Tirava o microsystem da sala, colocava lá no meu quarto, botava a música autônoma e ficava tocando. Foi um período de loucura aqui em casa. Minha mãe já não me aguentava mais. Limpava a bateria sempre, desmontava, tirava a pele, estava sempre comprando coisa. Nossa, foi uma época muito boa na minha vida. E depois de um tempo, quis comprar minha segunda bateria, vender a primeira, né, porque já não estava mais me agradando. Então vendi ela e comprei minha segunda bateria. Mas aí o meu padrasto falou que eu só ia comprar minha segunda bateria, porque ele era o cara do cartão, né? Cartão limite alto. Eu só ia comprar minha segunda bateria quando eu fizesse um quarto para mim colocar ela, que não fosse dentro da casa. Enfim, então foi quando eu fechei, né? Essa cobertura aqui, na verdade, da casa já existia, então eu só fechei. Eu fiz uma parede enorme, fechando um quadrado todo. Eu vou tentar colocar fotos da época para vocês aí de quando eu fechei essa cobertura todinha. Foi quando eu fiz o processo aqui da salinha vermelha. Botei carpete em tudo,
fiz uma divisória aqui no meio para botar a bateria aqui. Aí a gente vai chegando perto um pouco da criação do canal. Aí depois de um tempo, a gente ficou com mais acesso à internet, já tinha computador em casa, YouTube, então já pesquisava outras coisinhas, já tinha celularzinho que a gente já via coisinha na mão, assim, então já ficava mais fácil de você aprender algumas outras técnicas. Então, dentro dessa minha evolução, que foi praticamente assim, sozinho e com a graça do meu Senhor Jesus Cristo, que eu sou muito grato a Ele, porque realmente o que eu toco hoje, se eu for comparar com que é algo assim, nossa, enfim, como vocês acham aí que é, cara, é Deus, porque eu não tenho como dizer que é outra coisa a não ser Deus. Então, graças somente a Ele. Certo? E assim, galera, eu sempre gostava de tocar alguma coisinha e me gravar, para poder ver como é que eu estava, uma postura errada, alguma coisa do tipo. E isso funcionava. Na época, o Facebook, né, entrou em ascensão, substituindo o Orkut, né, o famoso Orkut, e eu gostava de gravar bastante vídeos meus e postava lá sem intenção nenhuma no meu Face, né, porque eu não tinha o que postar, não tinha muitos amigos, gravava vídeo tocando, muitas das vezes até errado mesmo, mas gostava de postar lá no meu Facebook. Enfim, postava lá, até que em 2013 ou 2014, o cantor Eli Soares lançou essa música, Maravilhoso Conselheiro dos Fortes, que tinha aquela virada cabulosa lá do fininho, e aquilo ali, nossa, nego fazer aquilo era top, né? Era top. E eu lembro que eu desenvolvi algo parecido, uma virada para essa música parecida. Inclusive, essa virada tá até no canal. Se você ainda não assistiu, você assiste. Eu vou deixar aqui nos cards aparecendo para você em algum momento do vídeo. Certo? Então, eu fiz esse vídeo, postei lá no meu Facebook. Pra quê, galera? O vídeo deu mais de 6.000 visualizações. Na época, o Facebook registra até hoje, né? O número de visualizações no vídeo. Todo mundo elogiando, todo mundo pedindo para mim criar canal, para poder ensinar, para mim poder fazer. Eu, pô, criar canal? O que é canal? O que é isso? Nem sabia o que era. Foi quando eu conheci o Armando Viana, do canal Drumave, meu amigo. Conheci ele, na verdade, no evento da Roland. Nessa época eu era um pouquinho abusado, eu gostava de participar desses concursos, então toquei lá nesse evento do concurso da Roland lá. Eu tenho até o certificado até hoje, vou ver se eu consigo achar e colocar aqui para vocês também. E, pô, fiquei muito amigo do Armando lá, adicionei ele no Facebook e ele me ensinou tudo que eu deveria saber com relação a canal, né? Tipo de câmera, qual tipo de câmera usar, como gravar, enfim. Foi aí que eu montei aquela sala vermelha e criei um canal no YouTube, só que o canal não tinha nome. Aí não tinha nome, eu falei, e agora, como é que vai ser? Aí eu lembrei um pouquinho da minha história, certo? Praticamente eu tocava na marra, porque eu não tinha onde tocar, não tinha como tocar. Quando eu pulei essa parte, né? Mas eu tocava nas panelas da minha mãe, né? Quando criança, com galho de árvore, panela. Não foi sempre que eu tive bateria, nem prato, nem nada. Essas coisas eu fui construindo com o tempo mesmo, com muito trabalho, com o tempo. Mas aí eu lembrei um pouco da minha história, né? Porque eu sempre aprendi na marra mesmo, sem ter condições. Tocava na marra porque não sabia muitas coisas, então eu botei, sei lá, eu juntei o útil ao agradável sem pensar em nada. Bateria na marra. Na época ia ser baterista na marra, mas não ia dar muita concordância, não ia ficar um efeito assim, nossa, que quando você olha assim, é um negócio incrível. Então eu coloquei bateria na marra e o nome pegou, galera. Foi esse aí, tá aí até hoje. Então essa basicamente foi a história do canal. Enfim, aí eu vendi tudo, né? Casei e depois fiquei com saudade da bateria, muito tempo sem tocar. Foi quando eu comprei aquela Nagano, fiz o review dela também aqui no canal, né? Só que essa sala ela já estava começando a apresentar um problema ainda quando ela era a salinha vermelha. Foi quando eu reformei um quartinho velho que tinha aqui. Na época, aquele quartinho pequeno, cheio de espuma na parede. Na época da Nagano, reformei e voltei com o canal, mesmo sem prato, com aqueles pratos de latão. Voltei com o canal a fazer os vídeos lá. Se não me engano, fiquei 2 ou 3 meses naquele quarto. Foi quando eu me acidentei, né? Parei com o canal de novo, fiquei um tempo parado aí. Aí vendi aquela Nagano, fiquei sem dinheiro. Aí reformei essa salinha aqui. Por dentro, foi essa a minha burrice, né? Reformei ela toda por dentro, dei um tratamento acústico nela que ficou show de bola. Melhorei a imagem, enfim, ficou bem legal.
Porém, eu esqueci de fazer o reparo do telhado, né? Esse telhado bendito aí que tá me causando problemas até hoje. Enfim, aí fiz esse vídeo aqui mostrando como eu construí essa salinha. Se você também ainda não viu, tem desse vídeo aqui no canal Bateria na Marra também. Eu gostava de registrar praticamente tudo que eu fazia com relação ao canal, certo? Até que depois eu comprei uma outra batera, que foi qual? A Prime, né? Não, peguei aquela Tama, comprei usado de um amigo meu, tô pagando até hoje, pra vocês terem ideia, pagando ela parcelado. Aí depois me fizeram uma proposta naquela Tama, me deram aquela Prime azul, com os outros acessórios, depois vendi a Prime azul, o negócio ficou mais apertado, enfim. Chegamos nessa bateria aqui. Se eu não me engano, até hoje, eu devo ter umas... Eu acho que eu tive mais 8 bateras, mais ou menos, 7 a 8 bateras. Só que eu ainda não tenho a bateria dos meus sonhos, bateria do meu sonho mesmo, eu ainda não tive, que é a Pio Master. Eu amo essa bateria, amo o som dessa bateria e creio que um dia eu ainda terei essa bateria. Meu sonho de consumo é, na verdade, ter 2 baterias, né? Por exemplo, uma dessa aqui, um pouquinho mais em conta para poder dar aula para os alunos, que eu dou. Eu não digo que eu dou aula, né? Porque eu não tenho conhecimento assim para poder dar aula. Eu dou algumas instruções para quem está começando, certo? E lógico, deixo para dar aula e depois quero ter uma outra bateria, uma Pio Master, para poder gravar os drum cover, gravar os vídeos do canal, ter uma qualidade bem maior. E basicamente é isso, galera. Assim, eu tentei resumir bastante, não tem como ficar aqui falando de tudo, porque é muita história. Eu já tive que pausar o telefone aqui umas 3 vezes, eu acho que já deu 30 minutos só de gravação de telefone. Na edição eu vou ter que cortar, deixar menos extenso, né? E basicamente é essa, galera. Assim, estudei pouquíssimas vezes. Se eu for juntar todas as vezes que eu estudei realmente com o professor do meu lado, aí eu acho que não chega nem a 5 meses, assim, ininterruptos. E foi por esforço mesmo que eu toco hoje, foi ouvindo, aprendi muito na igreja, então sou muito grato à igreja hoje em dia pelo que eu toco, como eu toco. E lógico, primeiramente por Deus e segundamente pela minha família, pela minha mãe, que sempre me apoiou nesse sentido. E mesmo sem condições na época, ela me ajudou a comprar minha primeira bateria. Então, minha mãe é a heroína nesse sentido, né? Sofreu bastante na época que eu tocava lá embaixo, ainda dentro da casa. Enfim, galera, basicamente é isso. O canal hoje existe aí para poder ajudar a galera que é um pouco como eu, né? Não tem muitas condições de ter algumas instruções de qualidade. O que eu tento fazer aqui no canal Bateria na Marra é sempre tentando fazer com o meu melhor, com o máximo de conhecimento que eu tenho. E sou limitado, realmente sou limitado. Mas no que eu puder ajudar, o canal Bateria na Marra e eu vou estar aqui pronto para poder te ajudar a evoluir dentro das condições que eu tenho a oferecer. Valeu, galera. Então, basicamente, o vídeo é esse. Se você curtiu, se inscreve aí no canal. Quer fazer uma pergunta? Uma pergunta, de repente, algo que você queria saber que eu não falei aqui nesse vídeo? Comenta aí nos comentários e eu te respondo, beleza? Fique ligado aí, porque o meu curso de frases já está saindo. É bem provável que amanhã o vídeo vai para o ar. Beleza? Serão 15 vídeos. 15 vídeos, galera. 8 frases prontas. Não, 7 frases prontas. E 8 frases prontas também com exercício top para você ficar por dentro de frases de gospel shops, técnica de cestina, e ficar... Pô, galera, tem muita coisa nesse curso. Amanhã o vídeo vai pro ar para poder fazer esse lançamento para vocês. Valeu, galera. Forte abraço. Obrigado por curtir até aqui. E... por curtir não, por assistir até aqui. E curte o vídeo, compartilha com seus amigos. E é isso aí, tamo junto. Forte abraço. Fui.